Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos saltos, não mais agora os pequenos saltos, nós vamos entrar um pouco nos médios saltos, aí que seria o assemblée hoje e o nosso échappée-sauté. O assemblée tem uma coisa bem legal para falar para vocês. No método Vaganov, ele é considerado como o primeiro salto a ser aprendido. Né? Não estou falando dos saltitos seria o temps levé, mas dos saltos, os médios e grandes saltos, ele deve ser priorizado como o primeiro salto de ensino, certo? Inclusive, há algumas frases do Vaganov que ela fala que sem dominar o assemblée não é possível saltar outros saltos e outras coisas assim. Quem quiser se aprofundar mais nisso, é bacana. Tá? Então, o que seria o meu assemblée? Né? Eu vou fazer de primeira posição aqui mesmo, para a gente entender as fases. Eu vou fazer o meu afundar, tirando uma perna em GT, tira uma perna em GT, isso. E agora, quando eu vou saltar em uma perna só, né, e vou fechar as duas, fecha as duas lá. Né? Então, seria mais ou menos isso, a gente dividiu as fases aqui, né? Então, assim, a regra do assemblée é que eu saio de uma perna e chego em duas. Então, é um salto de uma perna e chego em duas pernas. Então, eu tenho que chegar com as duas pernas juntinhas. Então, para mim conseguir fazer isso, eu tenho que ter um toque ali no meu assemblée de uma perna e outra, como se eu fosse fazer um sussu no ar. Faz só um sussu. Como se eu fosse fazer o ideal seria um sussu, ou ali uma posição fechadinha para mim antes de eu cair. Isso seria no ar, tá? Vamos imaginar ela no ar. Então, vamos imaginar de volta as fases. Pode sair de primeira. E pode chegar em primeira também, tá? Chegando uma primeirinha no ar, tá? Então, eu vou fazer meu plié, eu vou tirar o meu GT. Isso. Aqui, eu vou... Nesse arrasto pelo chão, eu já posso estar iniciando a minha fase de voo, que isso ajuda a impulsionar, tá? Então, eu tirei o meu GT, saltei, fechei a minha primeirinha no ar, pode ser a primeira, quem está saindo de primeira lá. Fechei minha primeirinha no ar e desci minha primeira, certo? Vamos fazer isso agora, realizando mesmo? Então, preparou e tirou e saltou. Isso, pode ser a primeira, isso. Vamos repetir? Que é mais difícil, porque geralmente a gente tem o costume já de fazer ela em quinta, né? Mas é possível ensinar os alunos primeiro a técnica em primeira, é até bom isso, e depois pensar sobre o fechamento da quinta, porque a gente já evita vários problemas aí, aquele da pisada, da queda, então eles conseguem concentrar melhor. E depois a gente vai ensinando esse assemblée por troca. Tira o plié, GT lá fora e saltou fechando. Isso. Uma coisa importante agora, vamos fazer um de quinta. É a fechadinha. O segredo do assemblée é a fechadinha para queda, tá? Por que acontece muito? Faz um assemblée sem fechadinha lá, que você já chega caindo já junto. Tirou e já chegou assim, pá, no chão. Não tem a parada no ar. Então, parece que não define muito bem se eu caí com as minhas duas pernas ao chão ou se a outra chegou depois. E se chega depois, isso já vira. Pode virar um glissade ou pode virar se for com deslocamento, ou pode virar inclusive um cissone. Então, a gente tem que definir que as minhas duas pernas tocaram ao chão ao mesmo tempo. Então, eu tirei, agora vamos fazer com a juntadinha lá no ar. E tirou, e pode fazer, e saltou. Isso. Quero ouvir um toquezinho lá. E tirou, juntou. Isso. Mais uma vez. E pode fazer essa outra perna, tirando de trás, trazendo para frente. E tirou, e juntou. Isso. Esse é um salto difícil, porque exige um impulsionar para conseguir, e como ele sai quase de uma perna, os alunos até conseguirem pegar esse jeito do arrasto, conseguindo trazer a força desse arrasto também, eles tentam impulsionar depois que o GT já saiu. E saltar de uma perna só, tira um GT lá e salta com uma só, como se torna bem mais difícil. Salta, fechando, pode fechar daí. Tirou e saltou. Ele se torna mais difícil trazer e ainda para o ar e ainda fechar tudo isso, é muito complexo. Mas é importante ensinar fase por fase, e essa questão do trabalho do impulso vai acontecer gradualmente. Se você estiver trabalhando seu trabalho de força corretamente, se aqueles temps levés que nós vimos na outra aula estiver acontecendo regularmente para que o seu aluno tenha mais força, isso vai acontecer. Nosso assemblée, a gente tem, ele pode ser de primeira,
A gente tem com trocas e sem trocas de perna também. Sem troca, a minha perna, da onde ela sai, ela volta, faz um para mim e tiro ela da frente e ela fecha a frente. E o com troca, agora pode levar lá atrás, nós vamos ver depois, que seria isso, que seria os nossos dessous, né, ou dessous, né. Então, a gente teria que ver o que a gente vai ensinar, a gente teria que ver, a gente tira. Então, a gente tem que ir num ensino gradual, né? Então, primeiramente, lá pela nossa primeira, vamos para uma quinta sem troca, depois a gente começa a pensar com essas trocas, depois nós vamos aprender com deslocamentos, vamos aprender os assemblés à frente, ao lado, atrás, porque isso aqui é só um pedacinho do nosso estudo em assembleia, certo? Nós vamos ver um segundo passo aqui também, aproveitando, vendo a assembleia, que seria o nosso échappé sauté. O échappé, primeira coisa que a gente fala em échappé, a gente pensa naquele échappé arrastado, né? Então, plié e arrasta e estica, né? Essa assembleia é mais difícil realizar na meia ponta do que realizar ele na ponta, por causa do deslizar da ponta. Então, assim, eu não vou ensinar esse échappé no meu Class 1, eu vou deixar esse échappé arrastado para começar a ensinar no meu Class 2, porque depois eles já vão entrar para uma ponta e vai ser muito melhor eu ensinar isso na ponta. Esse échappé arrastado sem ponta, ele nem é visto em coreografia, às vezes o pessoal coloca coisa, mas tem que ter um cuidado, porque o aluno tem que ter uma leveza muito grande para não ficar cravando esse pé no chão. Vamos falar dos nossos échappés sautés. O échappé sauté é uma abertura para uma segunda posição e uma fechada novamente. O grand échappé, ele existe um respiro que o diferencia. Neste primeiro ano, eu vou ensinar só o échappé sauté, ainda sem esse grand échappé, sem esse grande salto, certo? Então, eu vou subir, saltei para cima e abrir, e saltei para cima e fechei. Cuidado para não abrir a perna na hora que está vindo da segunda, fazer uma expansão e fechar, tá? Preparou de novo e subiu, abriu e fechou. Isso, tá? Esse seria um échappé sauté. Mas, Thalita, eu não entendi direito, eu achei que era tudo a mesma coisa, échappé sauté, grand échappé. O grand échappé, o que a gente vai definir mesmo, seria, eu vou mostrar uma vez aqui, mas não vai ser ensinado ainda no Class 1, tá? Só para você entender a diferença e não ficar com essa dúvida. O échappé sauté tem uma pausa nesse meio. Vai parar aqui, ó, pá, e daí vai abrir, tá? Isso, e depois ela tem uma estendida, uma pausa, um suspiro lá também na segunda. E pá, e fechou. Isso, não salta, isso, agora vamos fazer inteiro, agora o grand échappé, para eles entenderem. Preparou, e pra cima, abriu, e pra cima, fechou. Percebe que tem um pequeno suspiro, uma parada no ar, e isso diferencia para o grand échappé, tá? Do échappé sauté somente. O échappé sauté não tem essa preocupação dessa pausa, esse start no ar, certo? Cuidados que eu tenho que ter, das mesmas coisas que falamos dos temps levés. Joelhos acompanhando o meu plié e a minha chegada no plié. O afundo do plié é uma coisa importante também aqui, ó. É quando eu chego no meu plié, faz como se estivesse chegando. Tira um pouquinho o calcanhar, isso. Tira um pouquinho, isso. Esse aqui, ó, às vezes o pessoal chega no impulso e não toca o calcanhar inteiro no chão. A gente tem que exigir que esse calcanhar toque ao chão quando ele chega, certo? Outra coisa também que pode acontecer também nos meus saltos é vir com uma queda brusca, né? Então, assim, isso lá desde o temps levé. Então, vamos mostrar uma queda brusca aí, pode ser isso. Sente que parece que moeu o joelho, né? Então, porque o plié não foi suficiente. O que significa o plié na nossa biomecânica? Ele vai dissipar a carga que está vindo de cima. Ela jogou todo esse peso para cima, pensando na gravidade, ela jogou todo o peso dela para cima, pegou a velocidade, que aumenta, duplica o peso dela, e está vindo com tudo para a Terra. É a mesma coisa assim, pode ser uma bolinha desse tamanho. Se pegar impulso de velocidade na Terra, né? Se vir um meteorinho desse tamanho, o peso que ele tem não vai ser o peso real dele. Então, não é o peso só real dela que ela tem aqui. Ela tem o peso multiplicado pela velocidade dela que ela adquiriu nessa fase de voo. Se ela não faz o plié, isso aqui vem direto no joelho, calcanhar, acabando com calcanhar, tornozelo, vem com tudo. O que eu faço quando eu afundo o plié
desce só o plié, essa carga que vem distribuída aqui, ó, ela dissipa a carga jogando para fora. Ela vai dissipar as cargas. Né? Então, por isso, quanto melhor o ângulo de abertura, né, mais alinhado com o joelho, isso aqui, porque senão essa carga dissipando para o lado errado, tudo isso aqui pode prejudicar e pode não dissipar tão bem a carga. Então, tudo isso aqui é uma questão de estudo biomecânico. Quanto mais a fundo você tiver, melhor a dissipação, porque tudo isso, se você for ver lá em cálculos de dissipação de carga, você vai perceber em questão de ângulo, que tem ângulos que dissipam melhor a carga. Então, quanto mais ela afundar aqui o plié dela, ela vai ter uma dissipação melhor. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso para que o nosso bailarino tenha saúde em sala de aula também, mesmo realizando saltos assim, certo? Então, a gente vai ver um exercício no centro de assembleia, mas Thalita vai ensinar direto no centro? Não, nós falamos agora, vamos aprender primeiro a assembleia aqui, vamos passar mais da metade do meu ano de Class 1 no assembleia no centro e no final do ano eu vou começar a ensinar esse assembleia no final do ano. Pode ser que nem saia ainda no Class 1 uma boa assembleia no centro. Então, cuidado, uma coisa legal de falar. Se tem coisas que não está saindo boa, não vai me pôr na coreografia de fim de ano, hein? Se não está saindo todo mundo fazendo uma assembleia bonitinho, não põe ele. Deixa ele escondidinho lá para o próximo ano, certo? Depois coloca. Nada de fazer os alunos passar vergonha no palco, certo? Uma coisa importante de falar. A gente só coloca aquilo que está bem aprendido. Mas meus alunos só aprenderam bem plié, tanlié, port de bras, então é isso mesmo que vai ter na coreografia. O que eles realmente aprenderam bem. Vamos ver o exercício agora aqui? Respirou e plié. 1, 2, tira. 3 e 4, estica. 5, 6, espera. 7, 8, plié. 1, 2, olha o colo do pé, não deixa cair. E estica devagar. Vai retornar lá para trás. 1, 2, retornou. Isso, quero juntando um pouquinho mais lá dentro, lá no ar. E 1, 2, isso. Olha os ângulos. E aí, muito bem. Aí, esse é uma assembleia que a gente deve estar encerrando o nosso Class 1, tá? Então a gente tem que estar buscando que esse movimento pelo menos esteja nesse formato. Não posso até não estar realizando para frente, para trás, né? Com essa troca de perna aí no meu Class 1. Posso estar realizando até ainda na minha primeira posição no centro. É um nível bom para estar adquirindo no Class 1. Mas se os seus alunos evoluírem bem, aproveita e pode passar com troca já nesse ano mesmo, certo? E vamos ver um exercício também de échappé sauté. Preparou, respirou e abriu olhando a mão. E fechou, primeira, mais baixo o braço e saltou abrindo olhando a mão e fechou primeiro. Isso, controla, esticou, isso aí. Podem ver que nesse salto a gente não tem a preocupação ainda da expansão do salto lá para cima. Então, a gente tem que somente pensar em ainda ela controlar a saída para a segunda, a saída para a primeira, né? Ou se fosse numa quinta posição, controlar o tronco nesse exercício. Depois a gente vai evoluindo para os grands échappés, para o grand échappé, que exige muito mais controle, muito mais força, impulso para ser realizado. Então, nós encerramos a nossa aula por aqui e nos vemos em breve. Até mais!